8h09, sempre ao vivo, de volta aqui na Folha FM 98,3 e também em nosso streaming aí no Face, onde você interage e participa conosco deste programa de hoje, que tem como convidado o advogado André Barros. André, conforme a gente combinou no bloco, finzinho do bloco anterior, o Aloysio pediu para você deixar a sua pontuação sobre a questão do assunto que estava sendo discutido, e aí você ia pontuar sobre a questão da usina Cambaíba. Fique à vontade, por favor. Rapidamente, a questão é o seguinte, até hoje, eu sou inclusive do grupo Tortura Nunca Mais. A minha tia, irmã da minha mãe, saiu de cadeira de roda do Brasil, foi barbaramente torturada e saiu em 1970, ela foi uma denúncia de tortura, né? Então, até hoje, a gente luta para descobrir os corpos, onde estão os corpos, né, de várias pessoas desaparecidas. Por quê? Porque os familiares, mesmo assim, depois de décadas, né, vão descobrir o que? Ossos se descobrir. Por que os familiares querem isso? Para ter o direito de enterrar os seus familiares, os seus entes queridos, né? Isso é muito importante para uma família, para os amigos, né? E é importante aí a gente verificar que um presidente da República que apoiou a ditadura, que matava as pessoas sob tortura e desapareciam com os corpos e queimavam também na usina de Campos e sumiu com os corpos jogando ao mar, né, no Rio de Janeiro, Petrópolis, como você falou, no Brasil inteiro. O que acontece hoje? As pessoas, essa doença, as pessoas estão morrendo sob tortura, sem anestesia, amarradas nas camas, e depois, quando elas morrem, as famílias não podem enterrar seus mortos. Não podem. As famílias não têm isso que tem até uma mitologia grega, né, antígona, né, algo fundamental para a família. Então, quer dizer, não é de assustar que esse presidente, o que está acontecendo. É um genocídio sob tortura, onde as famílias não podem enterrar seus mortos. E o presidente da República, ele ironiza isso. Por quê? Porque ele é a favor, né, de que as pessoas morram sob tortura e os seus corpos desapareçam queimados ou jogados nas usinas de campo, ou em todas as usinas do Brasil, né, ou então jogadas ao mar, ou então enterradas em cemitérios clandestinos. Há pouco tempo nós descobrimos em Niterói uma pessoa da ditadura que foi enterrada como indigente num cemitério de Niterói, há pouco tempo, entendeu? Eu sou advogado dessa luta há muito tempo, então é uma luta muito séria. E aí a gente pode fazer que parar com o que está acontecendo no Brasil, sob o comando desse genocida na presidência da República. Perfeito. Sobre a sua queixa-crime, a notícia crime 9020, e que você falou mais cedo em que o próprio presidente teme por ela, eu gostaria de entender em como está o andamento, como que é o trâmite, quais são os trâmites desse processo, e em que ponto está já. O seguinte, o inquérito policial, ele é a peça preparatória da ação penal, que o nome é denúncia do Ministério Público. Então, a função de um inquérito policial, de uma investigação, é preparar a denúncia do Ministério Público. Então, o que eu fiz foi algo que qualquer brasileiro pode fazer. Eu fiz uma notícia-crime contra o presidente da República no Supremo Tribunal Federal, porque compete ao Procurador-Geral da República, é uma função privativa dele, oferecer uma denúncia por crime comum contra o presidente da República. E o genocídio é um crime comum no Brasil, né? Eu não estou falando aqui de crime de responsabilidade, estou falando de crime comum. É como um homicídio, só que o genocídio é contra um grupo nacional étnico-religioso. Então, eu fiz uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal pedindo que fosse distribuída ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República pediu o arquivamento, com as mesmas razões apresentadas pelo presidente da República, que são as razões mais sarcásticas, dizendo que vetou o acesso universal à água potável porque não havia previsão financeira e orçamentária.
Inclusive, eles colocam inicialmente, é a confissão de um crime. Eles colocam inicialmente, tendo em vista a situação de vulnerabilidade dos povos indígenas, comunidades quilombolas, o Congresso Nacional apresentou um projeto, ele coloca, escreve, e aí diz que veta porque não há previsão financeira orçamentária. Já imaginou se acontecesse isso lá no Leblon, né? Tivesse faltando água potável no Leblon e o presidente dissesse, não tem previsão financeira e orçamentária, né? Imaginem só o que teria acontecido. Então, o procurador da República foi distribuída para ele, quer dizer, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ela viu a minha notícia crime, a possibilidade de acontecer desse crime, então ela distribuiu ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República tem duas medidas, ou pedir o arquivamento ou denunciar. E uma das questões que eu estou colocando na petição é a seguinte, vamos passo a passo. Então, ele pediu o arquivamento. E a ministra Carmen Lúcia aceitou, porque com base no sistema acusatório do processo penal, que ela tem que acatar, porque o órgão que acusa, se não acusa, o juiz teria que acatar. Aí eu fiz um recurso, que se chama agravo regimental. E na preliminar desse recurso tem duas questões. A primeira que eu digo é o seguinte, se o Procurador-Geral da República pedir o arquivamento, ele tem que encaminhar para a homologação do Conselho Superior do Ministério Público, como estabelece o novo artigo 28 do Código de Processo Penal. Ou então, isso precisa ser analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, porque é uma questão de mérito. Vamos supor que um presidente da República dê 2 tiros e mate uma pessoa na rua, certo? Aí vem o procurador e diz o seguinte, deu 2 tiros, realmente deu 2 tiros, matou a pessoa, mas esse fato é atípico, ele não existe na lei, se o procurador fizesse isso. É a mesma coisa que ele está fazendo no genocídio. Então, aí, como é uma questão de mérito, tem que ser analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não é a questão do sistema acusatório aí fica em segundo plano, porque é uma questão de mérito, né? Pode fazer até coisa julgada material, quer dizer, se o presidente mata alguém com 2 tiros e o procurador não denuncia, teria esse tipo assim, acabou, ele não poderia mais ser acusado de homicídio. Então eu fiz esse recurso, e esse recurso, a ministra, obviamente, tem que admitir, o nome dele é agravo regimental, né? E a ministra colocou no plenário virtual. O que é o plenário virtual? O ministro chega, faz seu voto pelo e-mail, e os demais ministros têm uma semana para votar, né? De acordo, tal. É um julgamento rápido, sem grande importância. Mas aí o ministro Edson Fachin, vendo esse agravo, ele fez o que? Ele pediu destaque. O que é pedir destaque? Ele retirou do plenário virtual e mandou para o plenário presencial, que é o julgamento com a presença de todos os ministros. Como a gente está na pandemia, é um julgamento em teleconferência. Então, esse agravo está na pauta, porque aí foi colocado na pauta no dia 9 de março, para ser julgado pelo plenário presencial do Supremo Tribunal Federal, né? Agora, tem duas questões, porque tem a pauta e tem o calendário de julgamento. Ele já está na pauta. Então, a luta agora é para colocar no calendário de julgamento, que é botar uma data específica, né? Com horário e tudo mais. Então, a pressão que nós temos que fazer, nós brasileiros, porque é isso que o mundo cobra da gente, é uma questão de soberania. É o primeiro inciso do artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, soberania, segundo, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, primeiro é a soberania. E quando o Tribunal Penal Internacional quer complementar, diz que tem que respeitar a justiça nacional, é uma questão de soberania. Então, isso é uma questão nossa. Nós, brasileiros, temos que resolver o nosso problema.
E isso tudo são medidas que eu tomei, são medidas que estão na Constituição e estão no Código de Processo Penal. Nós estamos respeitando o Estado Democrático de Direito e cobrando das autoridades que tomem uma atitude, né? Então, a luta que nós estamos travando é para que esse julgamento seja colocado na pauta, porque mais cedo ou mais tarde isso será julgado. Agora, o problema é que a gente não pode esperar, porque a cada dia são 3 mil mortos, né? É um genocídio que nós estamos vivendo, é evidente, né? E nós temos que tomar, nós brasileiros, porque, como eu falei, todo mundo tem um amigo ou um parente que já morreu em razão dessa doença e que poderia estar vivo, né? Até pessoas com a idade mais avançada poderiam estar vivos hoje, né? É isso. André, tem aqui o Maurício Batista, sócio proprietário do programa. Ele está acompanhando o programa desde a primeira edição, ali, 28 de março de 2019, quando a Folha, a Continental, então Rádio Continental, Nogueira também era o gerente, era AM, mudou para FM, mudou para Folha FM. E o Maurício tem aqui 2 intervenções. Uma, ele pergunta se eu esqueci dos 4-1 ontem do Flamengo. Falar que eu não esqueci, não, eu vi parte de dilúvio, mas vi o jogo, né? União na Calheira, time chileno, o Flamengo lidera o seu grupo na Libertadores, com a torcida do Cláudio Nogueira aí, já que o Fluminense dele não joga. Tenho certeza que ele... Estamos na Libertadores? Nem gostaria, não, mas estamos. Estamos na Libertadores? Estamos. Na Libertadores? Aham. Contra o quê? É que nós somos o Fluminense, né, cara? Não sei não. Por que nós estamos na Libertadores? Acho que porque... foi por causa da classificação do brasileiro. A gente entrou lá entre os 6 ali. Verdade, né? Verdade. Hoje joga com Santa Fé. Eu não gostaria, sinceramente, era melhor ter ficado quietinho em casa, mas... Mas ele faz uma pergunta aqui para o Maurício, faz uma pergunta para o André aqui, que eu acho pertinente, antes de a gente estar no tema do bloco. O doutor não tem receio de represálias contra a sua pessoa, já que o modus operandi do exército, ele coloca entre aspas, dele, Bolsonaro, costuma agir com violência? Olha, o medo que eu tenho é porque eles são covardes, né? Eles não têm coragem de enfrentar de frente. Por exemplo, eles começaram a fazer aquelas micaretas golpistas no ano passado, e aí as torcidas organizadas foram às ruas defender a democracia, saiu tudo correndo. Onde é que eles estão? Depois que as torcidas foram para a rua, eles correram. O Bolsonaro disse que ia dar porrada no Randolfo, né? Porque o Randolfo, você olha para ele e vê que é uma pessoa de paz, né? Não deve matar nem barata, né? E agora o delegado que está denunciando o outro genocida queimador de floresta, porque todo genocídio está ligado aos madeireiros, garimpeiros, né? Então, a única coisa que eu tenho receita é me pegar na escondida. Mas eles sabem que isso teria um grande problema para eles, né? Tem um grande problema para eles porque eu sou da Ordem dos Advogados do Brasil desde 1988, sou do Instituto dos Advogados Brasileiros e estou doido para vir a vacinação para a gente ir para a rua, para derrubar esse presidente da República, esse genocida que está na presidência do país. E nós, no Brasil, nós temos... Porque ele é boquirroto, ele faz umas ameaças, né? Por exemplo, eles aqui ficam sem máscara. Foram lá para Israel, botou tudo a máscarazinha, entendeu? Então a gente tem que começar nesse país a levantar, entendeu? E não se intimidar. Vai se intimidar por causa de uma pessoa. Ele não tem apoio das Forças Armadas. Isso é mentira. Ele pode ter apoio até dos caras, dos militares, que ele está dando emprego lá, né? Ele está dando emprego. E a gente vai ter medo de uma pessoa que vem ameaçar. Isso não está acontecendo na América do Sul. Não é isso que está acontecendo na América do Sul, né? A Bolívia teve eleições, foi eleito o candidato Evo Morales. O Chile está ali com problema, tal, mas vai ter a Constituinte.
em razão da força do movimento feminista, né? A Argentina teve eleição, o Macri saiu no primeiro turno, né? O Equador entrou até uma pessoa conservadora, o Bolsonaro comemorou, mas estamos tendo, não tem golpe nenhum na América do Sul, né? Tem golpe nenhum. Nós estamos tendo, inclusive, uma reviravolta, porque agora todo mundo viu, que é uma coisa que não precisa nem ver, né? Não precisa nem estudar, né? O que aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu na Bolívia, aconteceu na América do Sul. O lawfare, utilizar juízes e as leis para impedir candidaturas, que foi isso que aconteceu. Quer dizer, o Moro impediu, já que vocês estavam falando até de futebol, né? O Moro impediu a candidatura do Lula, o Bolsonaro ganhou, e depois o Bolsonaro nomeou o Moro para ministro do governo dele. Seria a mesma coisa se nós tivéssemos uma final. Americano e Goitacás, hein? Americano e Goitacás. Aí o saudoso Eduardo Viana, caixa d'água, né? Escalasse o juiz, né? O juiz daria o campeonato para o americano e depois o caixa d'água ia botar o juiz como vice-presidente de futebol do americano, né? Apesar do caixa d'água era Flamengo, ele dizia que era americano, mas ele era Flamengo, né? Então é a mesma coisa, quer dizer, o que aconteceu no Brasil, basta conhecer futebol, né? Quer dizer, tirou um da competição, o outro ganhou e o outro chegou e nomeou ele. É tudo escancarado, não tem investigação. É tudo escancarado, não tem investigação. Então a gente tem que, nós brasileiros, né, temos que enfrentá-lo e tirar o genocida da presidência da República. É isso que nós temos que fazer no Brasil. É isso que o mundo inteiro espera do Brasil. Aqui o Cláudio Nogueira leu aqui no intervalo, eu vou ler aqui o comentário da Noemi Magalhães. Gentem, o programa hoje está como o diabo gosta. Que maravilha de entrevistado. Quero conhecê-lo. Quem não gosta de formigas não atiça o formigueiro. E depois, já que você falou em futebol aí no final, André, ela pergunta, quero saber o time que torce, qual partido político. Se for dos meus, aí fecho. Partido já disse aqui o pessoal. Mas qual o time, André? Olha, eu tenho uma vida, né? Ligada, na realidade, assim, eu sou fundador da maior torcida organizada do Botafogo de Futebol Regatas, torcida jovem. Sou sócio número 6, né? Hoje em dia eu não estou mais nessa, né? Mas eu tenho uma vida. Eu fui muitos jogos, porque eu ia a todos os jogos do Botafogo, caravana, né? Fui muitos jogos em Campos dos Goytacazes, mas muito, contra o americano, contra o Goytacás, né? Me lembro, já fui jogos que foram guerras, né? Porque o Eduardo Viana, que era o presidente da federação, ele tinha fama de manipular, de escalar juiz, né? Então a pancada comia. E eu fui, inclusive, em 89, que eu só vi o Botafogo ser campeão com 23 anos de idade. E eu ia a todos os jogos. Então vejam que eu não desisto. Eu sou da luta. O Botafogo me ensinou a lutar, né? Nunca desistir. E eu, em 89, estava em Campos, 1-0, gol do Paulinho Criciúma contra o americano. Eu estava aí. Fui muito a Campos. Adoro Campos dos Goytacazes. Sou Botafogo de Futebol e Regatas. O time do maior jogador da história da humanidade, Mané Garrincha, né? Nunca o futebol no mundo vai ter um Garrincha. Nunca! É o maior de todos. Maior que Pelé, maior que Maradona, maior que todos que dizem aí. O Garrincha é o gênio do futebol, né? Era o gênio, porque ele não só jogava para ele, como jogava para o time. E aí o Brasil foi, inclusive, bicampeão do mundo, como eu falei, né? O Brasil estava tão bem nos anos 60 que o Brasil foi bicampeão do mundo, 58 e 62, graças muito a Mané Garrincha, né? Então eu sou isso. Não falo no Botafogo, que aí eu fico mais empolgado ainda. Garrincha certamente foi a maior ponta-direita da história, né? O maior jogador do mundo é difícil afirmar, né? O Pelé certamente era mais completo, né? Foi mais completo. Agora, quando fala em Botafogo, em bicampeonato mundial, a gente está em Campos e não pode esquecer do maior jogador, eleito não por nenhum brasileiro, mas pela torcida que cobriu a Copa, o primeiro título de 58, com o seu maior jogador, mestre Didi, de Campos. E quando você fala em Botafogo em Campos, não podemos esquecer. Eu tive a honra de conhecê-lo. Era um príncipe, realmente, como o nosso Rodrigo chamava. Aloysio, eu também não posso deixar de falar o seguinte, Aloysio. Eu fui da bateria do Império Esportivo, grande Didi, que magnífico.
Eu fui da bateria do Império Serrano durante 25 anos da minha vida. Sou ritmista, braço forte. E tive a honra de conhecer, de passar noites com o grande Roberto Ribeiro. Os maiores cantores da música brasileira. De Campos dos Goytacazes, né? Botafoguense e Império Serrano como eu. Então, eu não podia deixar de falar disso, porque eu amo demais o Roberto Ribeiro. E tive a honra, não só conhecê-lo, como passar noites no Império Serrano com ele. Me dava bem com ele, muito bem com ele. Didi, inclusive, Vinícius de Moraes, como você era botafoguense também, André, tem um poema, não vou lembrar o poema inteiro, mas aí começa o poema assim, a um passe de Didi, Garrincha avança, colado o cor aos pés, o olhar atento, dribla um, dribla dois, depois se cansa, como medir o lance do momento. É um soneto que começa assim. Que magnífico. Mas você vê que até Vinícius coloca Didi, né, ali com Garrincha, né? Então, Agora, vamos lá. O tema aqui do bloco. Gostaria que você falasse da CPI da Covid, qual a sua expectativa? Eu perguntei no bloco anterior e você acabou falando mais da ação. E da falta de vacinação no Brasil. O Campos, por exemplo, está desde terça-feira. Coube a mim, infelizmente, dar essa triste notícia em primeira mão. Eu dei isso na noite de segunda. Ainda Campos está desde terça-feira sem Coronavac. E perdendo o prazo de 21 dias para as pessoas tomarem a primeira dose. Eu queria que você falasse, André, por favor, antes de terminar o bloco, da CPI da Covid e desse... que esse certamente é mais um crime, né? Esse atraso na vacinação. Olha, a CPI, Luiz, eu até coloquei, a CPI politicamente, ela é importante, porque sentimos aí que as autoridades brasileiras estavam omissas, né, diante do que vem acontecendo. Agora, eu não sei o que eles vão investigar, entendeu? Porque, como eu falei, não precisa de investigação. Nada precisa de investigação. Tudo é dito nos vídeos de forma pública e notória, né? Você até citou várias coisas que ele falou no início, todo mundo vai morrer, né? Mas as pessoas colocam isso como se fosse assim, uma irresponsabilidade. Não é. É uma atitude com intenção e finalidade. Que todo crime você tem que demonstrar a intenção e a finalidade, né? O crime de homicídio você tem que mostrar que a pessoa tem intenção de matar outra pessoa. Porque alguém pode matar alguém sem a intenção, por imprudência, por negligência. Aí está tudo claro, não tem o que investigar. Então, eu acho que nós vivemos no Brasil, na realidade, uma hipocrisia coletiva. Todo mundo sabe que o presidente é o genocida, o presidente assume que é genocida, se orgulha, o Bolsonaro se orgulha. Ele tem orgulho de ser genocida, tem orgulho de defender a ditadura, tem orgulho de defender um chefe de tortura. Ele tem todo o orgulho disso. Agora, ele não gosta da palavra genocida. E aí ele fica preocupado, porque alguém falou para ele, da assessoria dele, olha, isso aqui não tem como sair. Vetou o acesso universal à água potável, né? Porque o crime que nós vimos contra os povos indígenas da América do Sul, historicamente, é o envenenamento de água. Envenenamento de água, né? E agora não, agora a gente tem um aprimoramento, que é negar logo a água. Coisa que o Brasil, todo brasileiro sabe que não se nega a água. Todo brasileiro sabe, não se nega a água. Qualquer pessoa que vai no boteco, uma pessoa que está em situação de rua, né? Que está na miséria, chega no boteco, o cara do boteco dá uma água para ele. Todo mundo sabe. Então, essa CPI ela tem importância política, mas ela na realidade, ela não precisa investigar nada. Porque é só o seguinte, o promotor, o inquérito policial é a peça que prepara a denúncia, a ação penal do Ministério Público. Mas se o Ministério Público tem as provas contundentes, ele não precisa, a rigor, nem pedir abertura de investigação, nem de inquérito. Ele oferece a denúncia direto com os documentos que ele tem, certo? Um crime de falsidade documental. Se o promotor tem ali o documento falso, evidentemente falso, ele não precisa abrir inquérito nenhum. Ele chega, junta o documento e oferece a denúncia contra a pessoa.
Então, na realidade, essa CPI tem uma importância política, mas o que eu sinto é que nós vivemos no Brasil uma hipocrisia coletiva e nós temos que acabar com isso, porque o mundo inteiro espera de nós brasileiros, principalmente das autoridades, atitude. E essa CPI, para mim, ela tem que acabar muito rápido para, inclusive, pode até anexar os documentos dessa CPI. A minha notícia crime que está mais adiantada. A minha notícia crime está mais adiantada que a CPI, porque ela já está no plenário presencial do Supremo Tribunal Federal. Então, essa CPI poderia encaminhar, inclusive, a documentação para a notícia crime 9020, que nós temos no Supremo Tribunal Federal. Nogueira, 8h35 agora. Quer fazer uma pergunta para fechar o bloco? Vamos seguir direto para o próximo bloco? Que a pergunta, rapidamente, e saber depois dele aí do intervalo, ele é o 6º, né, a carteirinha número 6 lá do sócio-torcedor da torcida organizada. Teve mais alguém depois de você? Para aí que a gente perde o entrevistado aqui, Luiz. Agora o duro é ouvir Tricolor perguntar isso. Calma aí, pai. No Rio de Janeiro, a torcida do Botafogo e do Fluminense é parelha. Mas no Brasil, a torcida do Botafogo é maior que a do Fluminense. Onde essa estatística, no Brasil, todas as torcidas do Rio de Janeiro são grandes. As torcidas do Rio de Janeiro são espalhadas no Brasil, né? Uhum. Mas a torcida do Botafogo aqui no Rio com a do Fluminense fica parelho, mas a nível nacional é maior que a do Fluminense. Você sabe, sendo tricolor ou botafoguense, tricolor carioca, botafoguense, você sabe qual é o cúmulo da coincidência? Você é o Maracanã achar outro. Rapaz, essa pesquisa aí desses números aí de torcida botafoguense do Brasil também é complicado. Tá, agora, bom. Eu como flamenguista tenho que admitir, inclusive eu sou flamenguista de uma família tricolor. Meu pai falecido era tricolor, meu irmão tricolor inchado. Eu sou o único flamenguista entre os homens da família. Agora, Fluminense e Botafogo pode ser torcidas menores do que o Flamengo e Vasco, que são de fato, mas são muito apaixonadas. Agora, já que a gente tem tempo, dizer uma coisa. O Bolsonaro, ele é casaca. Ele é casaca. Porque eu cansei de ver o Bolsonaro no jogo do Botafogo. Inclusive, vi o Bolsonaro uma vez em Madureira, quarta-feira à tarde, que é aquele jogo que tu torce mais pra nuvem passar do que a bola entrar. Calor desgraçado. Torce mais pra nuvem passar do que a bola entrar. Eu nunca esqueci, porque tava o Bolsonaro num degrau, e embaixo estava até o Ciro Garcia, que foi presidente dos sindicatos bancários, que é botafoguense também. Na época, acho que não tinha celular, senão teria tirado essa foto, né? O Bolsonaro e o Ciro Garcia, os dois torcedores do Botafogo. Mas não tem nada. Na ditadura militar, nós tivemos um agente do DOPS, presidente do Botafogo, que foi o Charles Boré. Quase acabou com o clube, né? Que a ditadura quis acabar com o Botafogo, né? O Botafogo foi o único time que perdeu a sede em Botafogo na ditadura militar, né? Então, só dizer isso, o Bolsonaro, até no futebol, ele é botafoguense e virou casaca. Quer dizer, ele é traidor do Botafogo e está enganando a torcida do Flamengo. Porque ele nunca foi Flamengo. Eu já vi ele em vários jogos. Então, só uma curiosidade, porque isso eu posso dizer porque eu sou de ir a tudo que é jogo e já vi ele várias vezes em jogo do Botafogo, entendeu? É botafoguense, traiu a torcida do Botafogo e está enganando a torcida do Flamengo. Não sei o que é pior, né? Só para o Alcenir Bueno cita aqui para terminar o bloco, cita aqui no comentário do Face, do streaming, ele fala que a gente falou aqui realmente do Garrincha e de Didi, e esquecemos de falar um outro grande campista que foi destaque na Copa de 62, no bicampeonato, ganhou o apelido do Possesso, Amarildo, né? Amarildo? Grande Amarildo, esse aí eu conheço, né? Já vi em General Severiano. Só o seguinte, em 62, só para todo mundo no Brasil saber, né? Em 62, de 11 titulares, 5 eram do Botafogo, porque o Pelé se machucou. Então, em 62 era Nilton Santos, Garrincha, Amarildo, Possesso de Campos,
Didi de Campos, né? E Zagallo. 5 do Botafogo. De 11 titulares, 5 do Botafogo. Olha só, para o Brasil voltar a ser o Brasil precisa do Botafogo, meus amigos. Desculpa, mas precisa. Vamos lá, vamos ao intervalo. São 8h39 aqui na Folha FM e nós voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, em instantes. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, engenharia de segurança, medicina do trabalho e consultas médicas.